Você já deve ter reparado que todos os dias saem notícias na mídia sobre inteligência artificial, inclusive na área da saúde. E nas revistas científicas não é diferente disso. A gente vê publicações de artigos aos milhares todos os dias sobre inteligência artificial na medicina. Então fica aquela pergunta: o que eu, como médico, preciso saber sobre inteligência artificial? E é isso que a gente vai abordar nesse vídeo. Eu sou o Felipe Kitamura, sou médico neuroradiologista, professor afiliado da Unifesp e professor visitante na Mayo Clinic. Eu trabalho há 10 anos criando e implementando algoritmos de inteligência artificial em hospitais e clínicas, e o meu objetivo nesse canal é te ajudar a dominar a inteligência artificial de forma que você se torne um médico ainda melhor. Então, vamos lá para o conteúdo e responder essa pergunta: o que eu preciso saber sobre inteligência artificial? Geralmente, junto com essa pergunta, vem a questão: eu preciso aprender a programar e a treinar algoritmo de inteligência artificial? E a resposta para essa pergunta, se eu tiver que dar uma resposta curta, é: não, você não precisa aprender a programar. Mas na prática, para ser mais preciso nessa resposta, na verdade, essa resposta ela depende de um fator principal. Então, qual fator é esse que a gente precisa considerar? Esse fator é: você trabalha puramente como médico? Você vai ser médico que vai fazer cirurgia, atender paciente e só? Você não vai trabalhar com inteligência artificial? Se a resposta é sim, você não precisa aprender a programar mesmo. Tá? Então, o primeiro cenário aqui é o médico que trabalha como médico. Esse médico não precisa programar. Então, esse daqui é o primeiro cenário. Então, o que esse médico precisa saber, né? Quem trabalha direto na assistência ao paciente? O que a gente precisa conhecer de inteligência artificial nesse caso é saber usar as ferramentas de inteligência artificial, saber quais existem e como usar essas ferramentas. Qual a melhor maneira de usar essas ferramentas? Da mesma forma que a gente aprende a usar o estetoscópio, o bisturi, a pinça, a gente aprende a fazer sutura, a gente aprende sobre mecanismo de ação de medicamentos e as indicações e contraindicações, para a gente saber em que situações a gente consegue ajudar os nossos pacientes com um determinado medicamento e em que situações a gente não pode usar aquele medicamento. Da mesma maneira é a inteligência artificial, ela nada mais é do que uma ferramenta a mais que a gente precisa aprender a dominar. Tá? Essa ferramenta, ela não é simplesmente você abrir o chat GPT e fazer a sua pergunta. Existem vários detalhes, tanto para você extrair o máximo dela, quanto para você não cair em pegadinhas e acabar se dando mal, tanto você quanto o seu paciente. Então, isso é o conhecimento que um médico que é médico precisa saber da inteligência artificial. E a gente vai falar mais sobre isso em detalhe nesse canal em outros vídeos. Agora, você que não pretende fazer pesquisa, desenvolver inteligência artificial, fica até o final desse vídeo porque eu tenho uma recomendação legal para você, tá? Agora, se você é um médico que pretende trabalhar com inteligência artificial, né, então, médico que trabalha ou com pesquisa, ou com desenvolvimento, ou implantação de inteligência artificial, aqui sim, além desse conhecimento que eu acabei de falar, é necessário ter um conhecimento extra. E que conhecimento é esse? A gente precisa conhecer sobre a fundo, né, como é o processo de criação desses algoritmos, de validação desses algoritmos, de implementação, regulamentação, monitoramento. Então, tem uma série de conhecimentos extra que são necessários nesse caso. Mas aí a gente ainda não respondeu a pergunta. Esse médico que trabalha nesse cenário, ele precisa saber programar? E a resposta aqui é que isso passa a ser um grande diferencial. Isso ajuda muito. Não vou falar que é crucial, essencial, não tem como trabalhar nessa área sem saber programar. Não vou falar isso porque isso não é verdade. Você pode focar o seu trabalho nas etapas que não dependem de programação, mas o problema é que, nesse caso, você passa a depender de ter alguém no time que faça esse trabalho para você, que não é nenhum problema, né? Mas, Felipe, não é melhor eu deixar a parte de programação e de desenvolvimento para o desenvolvedor, porque ele vai ser muito mais proficiente, muito mais eficiente e fazer um trabalho melhor e mais rápido do que se eu aprender a programar? Isso é muito verdade, eu não tenho como falar que isso não acontece. Isso, de fato, é verdade. A pessoa que é dedicada para aquele tema, ela vai fazer aquilo muito melhor. Só que existe um porém aqui, tá? E esse porém é o principal motivo de, a época que eu estava trabalhando como diretor de inovação na DASA,
Esse é o motivo de a gente sempre ter tido uma preferência por contratar médicos que sabiam programar e treinar algoritmos, ou capacitar os médicos do time para que eles aprendessem a fazer isso. Por que que eu digo isso? Quando você está num time, mesmo que você tenha o desenvolvedor que vai fazer essa parte, é extremamente benéfico quando o médico sabe, entende alguma coisa de programação. Porque isso faz com que essa relação de trabalho com os desenvolvedores seja muito mais próxima e muito mais significativa. E na prática isso se traduz em projetos com um resultado muito melhor e entregues num tempo muito mais rápido também. Eu falo isso do ponto de vista prático da experiência que a gente teve nesses últimos anos, né. Agora, além desse benefício que eu acabei de falar de um médico aprender a programar, existe um outro benefício que talvez seja até maior ainda, que é a liberdade e a possibilidade de você poder testar suas próprias ideias. Então imagina, você teve uma ideia: "Poxa, será que funcionaria? Será que daria certo se eu criasse um aplicativo ou um algoritmo que fizesse uma determinada função?" Se você sabe programar, você vai lá e você implementa a sua ideia e você testa, e sem precisar do tempo de ninguém. Até porque, do ponto de vista prático, né, e isso eu tive essa experiência, eu vivenciei isso há alguns anos, o time de desenvolvedores ele está focado em executar os projetos atuais da empresa. As pessoas não podem parar para ficar testando ideias mirabolantes a qualquer momento. E você pode dispor do seu tempo e fazer isso se você souber, né. Então, isso é um diferencial muito grande, principalmente na área de inteligência artificial, porque essa é uma área que evolui muito rápido. Então, se você tem uma ideia, você fala: "Caramba, acho que essa ideia aqui é genial. Poxa, se a gente fizer isso, acho que vai dar muito certo. Isso, pode melhorar algum fluxo no nosso dia a dia com o paciente", ou, sei lá, de repente isso é uma ideia que eu poderia publicar como um artigo relevante. E se você não consegue executar, passa o tempo, certamente outras pessoas vão ter uma ideia muito parecida com a sua, se não exatamente a mesma ideia, e vão publicar esse trabalho, ou vão criar um produto e vão ao mercado e vão ganhar um mercado antes de você. Eu vou dar um exemplo aqui que acontece com uma certa frequência, e já aconteceu várias vezes no passado, que é surgirem oportunidades de colaboração em projetos de inteligência artificial de outros locais. Se a gente tem as pessoas para poder executar a tarefa que precisa ser executada naquele momento, a gente consegue colaborar e participar dessas pesquisas. E o que aconteceu nos últimos anos, inclusive, por exemplo, a gente teve convites para participar de projetos que acabaram sendo publicados na Radiology, ou na Nature Medicine, ou na Nature Digital Medicine, entre outras revistas. E a gente não teria conseguido participar desses projetos se a gente dependesse de ter programadores disponíveis, porque eles estavam focados nos projetos da empresa. Mas como a gente tinha os médicos no time, eles sabiam programar, eles puderam pegar isso como uma tarefa extra e executar, e a gente acabou conseguindo participar desses projetos. Então, esse é um outro benefício que existe, né? E isso não é só para pesquisa e para publicação, isso serve também para novos produtos e novas ideias. Como o time está executando as ideias dos projetos atuais, não tem muito tempo para ficar experimentando coisas novas. E aí, os médicos do time conseguiam testar ideias novas, e se alguma delas funcionasse, a gente conseguia pegar essa ideia e levar ela para de fato virar um projeto oficial, com um risco muito menor de execução, porque a gente já tinha testado e já sabia que funcionou daquela forma. Então, essa é uma das grandes vantagens. Você entendeu o benefício que existe em a gente aprender a programar nesse contexto? Então, eu estou vendendo aqui um curso de programação, clica aqui para comprar. Estou brincando, tá, gente? Não estou vendendo nada aqui, não estou vendendo nenhum curso, eu só estou tentando trazer minha experiência mesmo dos últimos anos, de forma que você não precise ficar batendo cabeça e errando as mesmas coisas que eu errei, e você consiga fazer as suas coisas muito mais rápido, né? Essa é a ideia aqui. E aí, lembra que eu falei que eu ia dar uma recomendação aqui para quem trabalha como médico? Essa recomendação ela serve tanto para quem trabalha como médico mesmo, na assistência puramente, mas também serve para quem quer trabalhar em pesquisa ou desenvolvimento ou implementação de inteligência artificial, mas está no começo ainda. E essa recomendação é esse livro aqui, que é o livro que chama Deep Medicine, do Eric Topol. Para quem não conhece, o Eric Topol é um cardiologista lá de Stanford que entende bastante de tecnologia e já publicou vários artigos nesse assunto. Ele tem esse livro que é muito legal, que mostra como é, a gente pode usar a inteligência artificial e quais são os problemas, os riscos e as limitações dessa tecnologia. Eu tive a sorte de poder colaborar com o Topol nesse outro artigo aqui, que foi um artigo em que a gente avaliou como que está o cenário da inteligência artificial multimodal na radiologia, que é
a inteligência artificial que não olha só a imagem, mas ela olha também dados clínicos e outros tipos de dados, né? Agora, uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam é: Felipe, de que adianta eu saber o que eu preciso saber de inteligência artificial, eu de fato ir lá e aprender essas coisas, se tem gente muito importante como Bill Gates ou como Geoffrey Hinton, que é prêmio Nobel e inclusive é um dos inventores, tido como um dos papas da inteligência artificial, de que adianta se esses caras estão falando que a inteligência artificial vai substituir os médicos? Será que a inteligência artificial vai nos substituir mesmo? Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. Clica lá e assiste.